Caros irmãos, queridas irmãs, neste dia de finados, a Igreja comemora todos os fiéis defuntos e reza em sufrágio pelas suas almas, pede a Deus o descanso eterno, que brilhe para eles a sua luz. O mês de novembro, tradicionalmente, é dedicado à meditação dos novíssimos. Essa expressão, essa palavra, novíssimos, significa as realidades últimas. E os novíssimos são 4: morte, juízo, inferno e paraíso. Nossa origem e nosso destino é Deus. Ele é nosso primeiro princípio e nosso fim último. Nós viemos de Deus, nós caminhamos para Deus e se nós queremos caminhar bem, se nós queremos neste mundo trilhar o caminho do bem, da verdade, do amor, nós temos que pensar no nosso fim, para onde nós estamos caminhando, qual é o nosso destino. Por isso a Igreja sempre recomendou que os fiéis meditassem sobre os novíssimos, sobre as realidades últimas, especialmente no mês de novembro, porque é quando vai se encerrando o ano litúrgico. Nós vamos chegando ao fim de mais um ano litúrgico e o mês de novembro até começa no dia 1º, com a solenidade de Todos os Santos, que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte, então nós vamos celebrar no dia 6. E no dia 2, os fiéis defuntos. Então, no primeiro dia de novembro, nós nos lembramos da Igreja triunfante, da Igreja celeste, os santos e santas de Deus. Depois, no dia 2, a Igreja padecente, as almas que estão no purgatório, e nós que somos igreja peregrina, igreja militante, então rezamos pelas almas do purgatório, assim como os santos e santas de Deus que estão no céu, a igreja triunfante, intercede por nós, é a comunhão dos santos. Santo Tomás de Aquino ensinava que neste mundo não houve nem haverá sofrimento maior do que aquele que Jesus experimentou na sua paixão. Nenhum ser humano neste mundo sofreu ou pode sofrer mais do que Jesus sofreu ao dar a vida por nós. Mas o mesmo Santo Tomás também diz que o menor sofrimento no purgatório é maior do que o sofrimento de Cristo. Quando nós comparecermos diante de Deus, por ocasião da nossa morte, a morte, nós sabemos, entrou no mundo por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Por isso a morte corporal, na qual a alma se separa do corpo. E pior do que a morte corporal é a morte eterna, quando a alma se separa de Deus para sempre. Cristo veio nos libertar do pecado e de suas consequências, a principal delas, a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele morrendo, ressuscitou, vive para sempre,
E como ele diz a Marta no evangelho de hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje nós celebramos a nossa fé na ressurreição da carne, na vida eterna. Celebramos a nossa esperança. Quando uma alma comparece diante de Deus, sem estar plenamente purificada, sem ter alcançado a santidade, então ela precisa ainda passar por uma purificação. Primeiro, existe um constrangimento. Imagine se você fosse a uma audiência com o Papa e você chegasse lá com as roupas todas sujas, fedidas. Imagine que no meio do caminho aconteceu alguma coisa, estava chovendo, aí você escorregou, caiu numa poça de lama e você pisou num cocô de cachorro. Enfim, você chega lá para a audiência com o Papa e você está fedido, sujo, todo desarrumado, com a roupa rasgada. Você vai ficar constrangido, né? Então, existe esse constrangimento da alma diante de Deus, se ela não está plenamente purificada. Porque Deus é santíssimo. Então a alma fica envergonhada, constrangida, porque vê a sua indignidade. E não só isso, vê todas as oportunidades que Deus lhe deu durante a sua vida de reparar os seus pecados, de progredir na virtude, de progredir na graça, e desperdiçou todo o tempo que Deus lhe deu nesse mundo. Então, se alguém morre em estado de graça, mas não alcançou ainda a santidade, precisa continuar a sua purificação no purgatório. Já está salva, mas ainda não alcançou a santidade necessária para entrar no céu. Por isso existe esse lugar de purificação que nós chamamos de purgatório. É por isso que nós rezamos pelos falecidos. Já no Antigo Testamento, os judeus rezavam pelos mortos. Aliás, sempre os seres humanos, em todas as culturas, rezaram pelos mortos. A única exceção parecem ser os protestantes, que porque não acreditam no purgatório, porque não acreditam no juízo particular, não rezam pelos falecidos. Porque eles acreditam na doutrina segundo a qual as pessoas ficam dormindo, inconscientes, até muitos deles nem acreditam na existência da alma, que a pessoa morreu, fica inconsciente, dormindo, aguardando a vinda de Cristo no fim dos tempos, né? Mas em todas as culturas, em todas as religiões, existem as preces, as orações pelos mortos. Agora, nós sabemos que quem está no céu não precisa de oração e quem está no inferno não adianta rezar por ele. Então, só faz sentido rezar pelos mortos se há um purgatório, se há um lugar de purificação. E é o fogo do amor de Deus que purifica aquelas almas que estão no purgatório. Mas nós estamos neste mundo para fazer isso aqui. O nosso trabalho, o nosso esforço nesse mundo é para nos unirmos a Deus pelo fogo do amor, sermos purificados de nossos pecados, de nossas imperfeições, de nossas más inclinações, nossos vícios, para nos unirmos perfeitamente a Deus. Então, nós acreditamos que a maioria das pessoas que se salvam,
A maioria das pessoas que vão para o céu precisam ainda de alguma purificação após a morte. Mas estão salvas desde o momento em que morreram, desde que passaram pelo juízo particular, porque morreram em estado de graça. Se não se morre em estado de graça, se se morre em estado de pecado, então aquela pessoa se condena. Se não fez, pelo menos, um ato de contrição perfeita antes da morte, se condena. Mas nós, católicos, além disso, temos os sacramentos, a confissão, a unção dos enfermos, o viático, a última comunhão que se recebe antes da morte. São Thomas More, quando estava para ser executado por causa de sua fidelidade à igreja, por ordem do rei Henrique VIII, que criou na Inglaterra para poder se casar de novo a igreja anglicana, São Thomas More dizia: ninguém jamais em seu leito de morte se arrependeu de ter sido católico. Porque a igreja nos oferece a consolação dos sacramentos que nos ajudam a fazer essa passagem, essa nossa última viagem para junto de Deus, sustentados pela graça dos sacramentos. Nós podemos e devemos ajudar as almas que estão no purgatório com as nossas orações. É uma obra de misericórdia, porque as almas do purgatório sofrem, estão sendo purificadas, e assim como os santos intercedem por nós, para nos ajudarem com as suas preces a chegarmos ao paraíso, a atravessarmos a nossa peregrinação nesse mundo e chegarmos à casa de Deus, também nós podemos com as nossas orações ajudar os falecidos. Agora, nós temos que tomar cuidado com a curiosidade, né? A curiosidade em relação a essas coisas é muito perigosa. Será que aquela pessoa que morreu, aquele meu ente querido, está no céu ou não? Porque essa curiosidade leva as pessoas a procurarem aquilo que é abominável aos olhos de Deus, aquilo que Deus condena já lá no Antigo Testamento, que é consultar os mortos, invocar os mortos. Não nos interessa saber se o meu pai, se a minha mãe, se o meu tio, se o meu irmão, se a minha avó está no céu ou não. Não cabe a mim saber. Cabe a mim rezar, né? Porque as pessoas ficam com essas curiosidades, depois procuram o centro espírita para ficar recebendo carta de gente que morreu. Não é esse o nosso papel. Essas práticas são abomináveis. A palavra de Deus condena quem as pratica. Cabe a nós, com fé, com esperança, com confiança em Deus, na sua misericórdia, rezar. Ponto final. Deixe de ser curioso. Tenha confiança em Deus. Apenas reze. E não apenas pelos nossos entes queridos, não apenas pelos nossos familiares, parentes. Nossa Senhora em Fátima ensinou uma oração que nós rezamos no terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Há muitas almas que não tem ninguém que reze por elas. Há muitas pessoas que estão no purgatório, que estão esquecidas. Todos os seus parentes já morreram, ou seus parentes não têm fé, ninguém reza por elas, ninguém oferece missa por elas. Então nós devemos rezar por todos os fiéis defuntos.
por todas as almas santas que estão no purgatório, para que alcancem o reino celeste, sobretudo as que mais precisam das nossas orações, que nós não conhecemos, mas Deus conhece, Deus sabe quem são. Esse é o propósito desta celebração de hoje, desta comemoração de todos os fiéis defuntos, e do dia 1º até o dia 8 de novembro a igreja concede indulgência plenária aplicável às almas do purgatório para quem faz visita ao cemitério, e no dia de hoje também para quem vai a uma igreja e reza pelas almas do purgatório. Lembrando aquelas condições que são normais para se obter indulgência, né? A confissão sacramental, a comunhão sacramental e rezar pelas intenções do Santo Padre. Então é preciso se confessar, comungar e rezar pelo Santo Padre, além de praticar aquela obra indulgenciada pela igreja. No caso, vir à igreja hoje ou nestes 8 primeiros dias do mês, visitar o cemitério. E rezar pelas almas, por uma alma em especial ou pelas almas em geral. Para cada indulgência plenária é necessária uma comunhão, mas uma única confissão é suficiente para obter várias indulgências plenárias. Então, neste mês de novembro, que nós começamos aí, inclusive, dia 1º, todos os santos, os que estão no céu. Dia 2, finados, os que estão no purgatório. E é por isso que também, lá na Idade Média, a igreja, tentando cristianizar práticas que eram pagãs, também no dia 31 de outubro, na véspera de todos os santos, algumas pessoas se vestiam de diabo, de fantasma, para lembrar que existe também a condenação eterna, que existe também a danação eterna, né? E que nós estamos neste mundo para buscar a nossa salvação. Daí que surgiu o tal do Halloween, que agora paganizado, né, sem o sentido espiritual, virou uma coisa que não tem nada a ver conosco mais. Mas era justamente para lembrar, né? No dia 31, o inferno. No dia 1º, o céu. No dia 2, o purgatório. Para iniciar o mês de novembro, que é o último mês do ano litúrgico, para nós meditarmos sobre as realidades últimas, que a nossa vida neste mundo tem um fim, acaba. E que ao final dessa vida nós vamos comparecer diante de Deus e que nós vamos prestar contas das nossas obras para recebermos prêmio ou castigo, como nós ouvimos na primeira leitura, na segunda leitura. Inclusive a primeira leitura fala de São Miguel, que é aquele que é incumbido por Deus de conduzir as almas ao paraíso. Por isso que São Miguel até é representado com uma balança na mão, para simbolizar o juízo particular, quando nós apresentaremos a Deus as nossas boas e más obras. Então peçamos ao Senhor que nos ajude também a aproveitarmos o nosso tempo nesse mundo para expiar os nossos pecados, para purificar a nossa alma, com a graça de Deus, pela oração, pela penitência, pela caridade, para nós alcançarmos a glória do céu, para que Ele nos conceda o convívio dos eleitos, para que quando Ele nos chamar, nós estejamos prontos, nós possamos comparecer com confiança diante dEle, prestar contas da nossa vida, Ele nos dê a graça de podermos receber os últimos sacramentos e também rezemos pelos nossos irmãos e irmãs falecidos que estão no purgatório, para que logo possam contemplar a face de Deus no céu. Amém.